Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que vem nos iluminar, nos dar sentido para a nossa vida, sentido para a nossa caminhada de fé. Estamos diante de um texto em que nos apresenta um homem mudo, possuído pelo demônio. E quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, ele começa a falar. Vejamos que a incapacidade de ouvir leva também à incapacidade de falar. E esse demônio é o que nos impede de escutar Deus e falar de Deus. Muitas vezes ficamos assustados quando diz que alguém está possuído por um demônio e muitas vezes nós permitimos que o mal habite o nosso coração, impedindo-nos de fazer o que Deus quer, de cumprir a vontade de Deus. Quando Jesus expulsou aquele demônio e aquele homem começou a falar, a multidão ficou admirada e dizia que nunca se tinha visto coisa igual em Israel. E assim, Jesus, que fez esse milagre, é acusado de estar possuído pelo chefe dos demônios, ou seja, de expulsar os demônios pelo próprio chefe dos demônios. E, no entanto, o evangelista faz questão de dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Isso mostra a resposta de Jesus contra a acusação dos chefes de Israel. Jesus continua pregando o evangelho, curando todo tipo de doenças e de enfermidades. E Jesus é aquele que tem compaixão da multidão, como ele tem compaixão de mim e de você. E ele quer expulsar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de fazer a vontade do Pai e nos leva a ser como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor, ovelhas que não se alimentam do verdadeiro alimento, o alimento de vida eterna, que é a própria palavra de Deus. Por isso Jesus diz neste evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, e nos convida a fazer esse pedido ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Que o Deus de misericórdia venha em nosso auxílio, por meio desta palavra, e restaure em nós esse desejo de trabalhar no reino de Deus, de anunciar a palavra não só pelos lábios, mas pela própria vida. Esta palavra que tem força para expulsar o demônio, para curar as enfermidades e todo tipo de doença. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse dia, que é dia de Santa Maria Gorete, uma jovem que soube ser fiel a Deus e recusar o pecado, até mesmo quando o preço dessa recusa fosse a própria morte. Que Santa Maria Gorete nos ajude
a responder sempre sim à vontade de Deus. Assim seja.